Olá, aluno, olá, aluna, e aí? Beleza? Tudo bom contigo? Espero que esteja tudo na santa paz, com certeza, né? A gente vai continuar nosso ano letivo aí, né? Com os nossos assuntos. E hoje nós vamos falar de um assunto diferente. Como você pode ver aqui no cardzinho que eu deixei aqui ao lado, o nosso assunto de hoje é linguagem. Professor, linguagem? Linguagem não é um conteúdo da disciplina de português, professor? Por que o senhor trouxe conteúdo de português para a matéria de arte, professor? Doidou de vez com a pandemia, foi? Não, nem doidei de vez, não. A linguagem é algo muito importante dentro do campo da arte, né? Quando a gente fala em arte, a gente fala automaticamente também em linguagem, em comunicação. Existe um dos maiores existiu, não existe porque ele já foi para Deus, né? Existiu um dos maiores comunicadores do Brasil, foi um apresentador chamado Chacrinha. E o Chacrinha dizia o seguinte: quem não se comunica, se entrubica, né? Talvez você não tenha entendido aí o trocadilho dele, mas ele quis dizer que a comunicação é algo extremamente importante e algo extremamente necessário, né? E nós vamos entender essa linguagem, essa comunicação dentro do campo da arte, que é o nosso foco da aula de hoje, tá bom? Aperta o cinto das cadeiras aí. Vamos imaginar que nós estamos num avião que vai assim, voando lá longe. Aperta o cinto aí, bora viajar nesse assunto maravilhoso aqui. Eu tenho certeza que serão uns 10, 15 minutos aí produtivos e prazerosos para você, tá bom? Antes de eu começar o assunto, ficou com dúvida no final? Pergunta, dá sinal de vida, manda um e-mail, manda um SMS, manda um telegrama, vai no quintal, bota uma fogueira, faz o sinal de fumaça com um lençol assim, eu vou ver ele lá de casa, entra em contato e fale sua dúvida, esclareça o que você está sentindo para que a gente possa fazer uma comunicação e construir juntos, tá bom? Não fique só e não me deixe só, vamos estudar juntos. Vamos lá. A linguagem é um termo que provém do latim. A imagem é um termo que provém do latim, imago, e que se refere à figura, representação, semelhança ou aparência de algo. Nós vamos começar falando sobre a imagem. A imagem, o nome imagem se origina do latim. A gente sabe que muitas das nossas muitas das nossas palavras, elas são originadas do latim, né? Foram mudando ao longo do tempo, chegando à palavra que nós temos hoje, imagem é uma delas. A imagem, ela é uma figura, ela é uma representação de alguma coisa. Essa representação ela pode ser igual ou ela pode ser parecida, né? Quando a gente fala em linguagem, a imagem ela é extremamente importante porque a imagem ela consegue, né, passar uma informação, ela consegue passar algo para ser dito sem automaticamente precisar de uma legenda para que isso aconteça, tá bom? Então a imagem, ela vem do latim e ela significa uma referência, uma figura que faz referência, igual ou parecida a alguma coisa. Expressões faciais. As expressões faciais são todas iguais? O que é uma expressão facial, professor? É o que o nosso rosto está fazendo. Às vezes, sorrir, raiva, sabe? Então, tudo isso daí são expressões faciais. É possível saber o que alguém sente ao olhar o seu rosto? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Já aconteceu com vocês de alguém chegar até você e deduzir o que você está sentindo unicamente pela expressão facial, pela forma como o seu rosto está? Sim, isto é possível. Nós temos aqui um quadro com algumas pessoas com várias expressões faciais diferentes. E mesmo sem conhecê-las, mesmo sem saber da procedência de cada uma dessas pessoas, mesmo sem saber o que elas estão passando no momento, nós conseguimos entender o que elas estão pensando ou sentindo unicamente por olhar em seus rostos, né? Essa é uma técnica que é muito utilizada no teatro, tá bom? O teatro utiliza muito essa forma, vocês perceberam que eu embolei a língua, né? O teatro
utiliza muito essa forma de expressão da sua atuação, seu jogo de cenas e por aí vai. A gente pode ver alguém triste, a mulher ali que tá nem aí com a vida, né, com cachecol, a segunda ali, pode acabar o mundo com fogo ou com água, que ela tá quentinha no canto dela, tem a outra lá, tá igual nós, tudo assim, ó, tudo doido, sem saber o que fazer mais, e por aí vai. É uma técnica muito utilizada no teatro, hoje em dia também na música. Professor, mas quando eu estou ouvindo a música eu não vejo a expressão, mas quando ele se apresenta em um programa, quando ele se apresenta ao vivo, se utiliza muito. Na dança também se utiliza muito desse artifício para que possa trazer realeza e passar sentimento e emoção para o espectador. E quem é o espectador? Quem está assistindo. O desenho é uma linguagem muito antiga. Pode ter mais de 40 mil anos. Olha que legal, ele é mais velho do que eu. Imaginavam? Pô, o desenho é mais velho do que eu. O desenho pode ter mais de 40 mil anos. Um dia, alguém fez desenhos em paredes de cavernas e começou nesse instante uma conversa por meio de linguagem visual. Conversas sobre a vida, atividades do cotidiano, como as caçadas que faziam ou as crenças que tinham. Logo abaixo aí, eu coloquei uma imagem do desenho real, tá? Feito desses 40 mil anos para trás, esse povo aí que desenhava lá naquela época, né? E nós chamamos disso de arte rupestre. A arte rupestre é justamente toda a arte que era feita e que era produzida pelo homem das cavernas, né? A arte rupestre. E o interessante é que a intenção deles era justamente relatar o seu dia a dia. Era passar aquilo que acontecia, era falar sobre a caça, sobre a pesca, sobre como eles se organizavam, sobre como eles se colocavam, né, dentro da sociedade em si. Eles usavam argila, sangue de animal, carvão, para produzir esses desenhos. A gente vê que o desenho, um tipo de linguagem, a gente vê que o desenho ele vem desde o início tentando passar uma ideia de diálogo. Professor, o que é um diálogo, professor? Um diálogo é quando uma pessoa se comunica com a outra. É quando existe comunicação com o outro. E com o desenho nós podemos nos comunicar com o outro. Eu posso pegar um desenho, fazer um desenho, trabalhar alguma coisa, passar uma ideia com este desenho e você, ao vê-lo, você vai interpretá-lo. A gente faz aqui um diálogo dentro da arte. E a arte rupestre tinha essa intenção de registrar o dia a dia do homem, registrar o dia a dia do ser humano e passar isso da melhor forma possível. Isso significa que desde a arte rupestre, inventamos e reinventamos a linguagem do desenho, como eu já expliquei para vocês. Até hoje, em cada cultura, desenhos com simbologias religiosas e ritualísticas são criados. Assim, o começo do desenho teve a ideia de comunicação, da criação de um diálogo, de linguagem para ler. Quando eu digo ler, você pensa a respeito de leitura. Como eu falei, o desenho nele já começou com essa ideia de um diálogo, onde eu olho, onde eu vejo, né, o desenho ali propriamente dito, e eu me comunico com o autor, eu faço uma leitura daquele desenho. Era uma ideia de linguagem para leitura. E quando eu falo em ler, o que você entende? Professor, eu entendo assim, se eu passo o texto, eu leio o texto. Fechou, isso é leitura. É só isso? Será que a gente pode resumir a leitura a unicamente o ato de decifrar palavras postas em uma folha, um livro, em um texto da internet, um hiperlink, seja lá como for? Não. A leitura, ela vai muito mais além do que este ato. Leitura é quando eu olho uma situação, é quando eu olho um objeto, é quando eu interpreto aquilo que está à minha volta. Todas as vezes que eu estou interpretando algo, eu estou fazendo uma leitura daquilo, tá? Quando a gente pega um desenho bacana, vamos supor, deixa eu partir para a realidade dos seis. Eu desenhei, eu sei desenhar, tá bom? Não sei se vocês sabiam não, mas eu sei desenhar. Eu desenhei o Kakashi
assim numa folha e coloquei ele com a mão em cima assim, como se ele fosse dar um soco em alguém. E não falei para ninguém, só fiz a posição. Se eu pegar o meu desenho, meu Kakashi, e mostrar para vocês, vocês vão logo olhar o desenho e perceber. Ele está em ação, ele vai bater em alguém, ele está com o burro, ele vai bater. Você já imaginou tudo isso ao ver o meu desenho? Isso é uma leitura. Você fez uma leitura do meu desenho. Mas, professor, o senhor não escreveu nada. Mas esse é o nosso raciocínio. Ler é interpretar tudo aquilo que está à nossa volta. Certinho? Combinados? Então vamos seguir o nosso bonde aqui. Ler é um modo de conversar com tudo que está à nossa volta. Acabei de vos dizer aquilo que agora vos digo. Olha eu filosofando. Inclusive, as linguagens artísticas. Somos capazes de fazer uma leitura de tudo, ou seja, de observarmos um objeto ou uma situação e entender o que chega até nós. Nós somos totalmente capazes de observar aquilo que está ao nosso lado, interpretar aquilo e trazer para o nosso entendimento, tá bom? Isto é algo tranquilo, é algo comum para você. Alguns têm uma facilidade maior, outras têm uma facilidade menor de fazer este tipo de interpretação, este tipo de leitura de mundo, mas todo mundo é dotado deste tipo de capacidade, de observar uma situação, observar uma cena, observar uma arte e, a partir dela, ter a sua interpretação e trazê-la para si. O nosso mundo é repleto de imagens, sons, gestos, movimentos e palavras. Qual será a razão de tudo isso? Perceberam que o nosso mundo ele é um mundo completamente comunicativo? O que é algo comunicativo, professor? É algo que tem facilidade de se comunicar. As pessoas dizem que eu falo bem, que eu me expresso bem. Então, eu sou comunicativo, né? O mundo é comunicativo, o mundo se expressa bem, o mundo fala bem, né? E todos os gestos, todos os movimentos, todas as cores, todos os cheiros, todos os sabores, todos os nuances, tudo isso é material de leitura para nós. Por que o material de leitura? Porque tudo isso chega até nós, nós recebemos as informações, processamos ela. O ato de processar a informação é justamente o ato de fazer uma leitura, né, daquilo que está chegando até a gente faz essa leitura, após essa leitura pronta, a gente a interpreta, depois que nós a interpretamos, nós agora agimos diante a nossa interpretação. Talvez tudo exista por causa da necessidade de diálogo, de leitura do mundo, interpretação e criação de pensamento. Lembra que eu falei lá no início sobre o velho Chacrinha? Se você não conhece Chacrinha, eu te convido a, após as aulas, após terminar todo o seu material, todo o seu conteúdo de hoje, a acessar o YouTube e procurar por Chacrinha. Você vai se apaixonar. Era um vezinho, show de bola, um grande comunicador e que deu muita abertura para muita gente na arte iniciar. E como eu falava sobre Chacrinha, ele dizia o seguinte: quem não se comunica se entrubica. Ou nós precisamos nos comunicar, nós precisamos ter diálogo. A psicologia ensina que nenhum ser humano é uma ilha. O que é uma ilha? Uma ilha é um monte de terra no meio do oceano. O que a psicologia quer dizer quando diz que nós não somos ilhas, que nós não estamos sozinhos, nós precisamos do outro, nós necessitamos da presença do outro na nossa vida. Entenderam? E por conta dessa necessidade da presença do outro, o ser humano tem a necessidade de dialogar. Nós dialogamos todos os dias, a todo instante e a todo momento, e dialogamos com tudo que está à nossa volta. Mãe lava a roupa, né? Aí na hora que mãe lavou a roupa lá, o tempo fechou. O que ela faz? Vixe Maria, minhas roupas no varal. E a mulher sai doida para poder pegar as roupas porque vai chover. Ela dialogou com a natureza. Sabiam? Ela entendeu a linguagem da natureza
Quando ela viu aquelas nuvens pretas encostando, e ela entendeu que a natureza falou assim, ó, o cacau vai comer. Quando ela entendeu aquela linguagem que a chuva viria, ela automaticamente recebeu a informação, leu o que estava acontecendo, interpretou e fez um diálogo com a natureza. Ela correu e tirou as roupas dela do varal. Tá? Quando a gente comunica aqui não, porque eu estou falando, você está ouvindo, mas apenas isso. Mas quando você me ouve neste vídeo, vai na plataforma ou no WhatsApp, lá no privado ou no grupo e manda mensagem, nós estamos dialogando. Nós estamos construindo um processo de diálogo interessante. E todo ser humano precisa dialogar e precisa interpretar todos os dias, cada dia. Entendemos que o diálogo ele é extremamente importante, o diálogo ele é extremamente necessário, e essa interpretação de mundo, essa interpretação de tudo, ela precisa acontecer a todo instante e a todo momento. Certinho? Linguagem. Afinal de contas, linguagem é a capacidade que possuímos de expressar nossos pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos. Professor, então linguagem é a capacidade que eu tenho de falar o que eu penso, o que eu sou? É isso aí, doideira. Você entendeu o que é linguagem? Professor, então só pode fazer linguagem quem é de mais idade, professor, porque meu irmão tem um ano e meu irmão não fala, professor. Então ele não faz linguagem. Faz. Vocês sabiam, por exemplo, a criança, o bebezinho. Quando começa a chorar, o que a mãe fala? Ou fez cocô, ou fez xixi, a fralda está suja, ou então está com fome. Ele está se comunicando. Ele está dizendo, é claro, com choro. Não está falando, mas com choro. Mas ele está dizendo o que ele está sentindo. Ele está expressando o que ele está pensando naquele momento. E o interessante é que a mãe consegue fazer uma leitura, né, daquela informação. Eu acho legal quando a criança está começando a falar, que ela fala e a mãe entende tudo que a criança fala. Aquilo é um negócio que não entra na minha cabeça. Minha menina, eu tenho uma menina de 6 anos, quando ela era pequenininha, ela falava um idioma completamente adverso ao nosso. Eu conseguia e minha esposa entender tudo que ela dizia, mas só nós dois também. Porque assim, isso é interpretar o outro. É um diálogo com o outro, né? O que está próximo entende esse diálogo, interpreta e faz a linguagem acontecer. Então, qualquer coisa hoje é capaz de fazer uma linguagem, professor? Você pegou uma mudinha de planta, você botou lá no quintal. Tem 2 semanas que você não molha a sua planta. A planta começou a ficar murcha. Você saiu no quintal e falou, meu Deus do céu, matei Gertrudes, que a plantinha se chama Gertrudes, você sabe, né? Vamos botar o nome na plantinha de Gertrudes. Você fala, meu Deus, matei Gertrudes, tem 2 semanas que eu não boto água. E como é que você descobriu que como é que você lembrou que você não colocava água? A planta te falou? Não. A planta estava murchando. Quando você viu Gertrudes lá murchinha, você logo entendeu. Você leu, você interpretou a situação dela. Você fez uma leitura da situação atual daquela planta, mesmo sem ela te falar nada. Entendeu que ela precisava de água. Entendeu? Então, qualquer ser vivo, independente dele, ele é capaz de fazer uma leitura e de passar para a gente, né, essas opiniões e tudo mais. A linguagem está relacionada a fenômenos comunicativos, onde há comunicação, a linguagem. Onde há comunicação, a linguagem, isso não adianta. Qualquer relação que estabeleça um tipo de comunicação, esta relação estabelece o que nós chamamos de linguagem. Podemos usar inúmeros tipos de linguagens para estabelecermos a nossa comunicação. A linguagem pode ser verbal. A linguagem verbal é aquela que faz uso das palavras para comunicar algo, que nós estamos fazendo agora. É o que eu estou falando com você. Eu estou fazendo uma linguagem verbal, eu estou usando palavras, eu estou usando, né, me comunicando com você através da fala. Ou escrita, aviso, área em manutenção, aviso, água potável. Ou escrita, isso é a linguagem verbal. Verbal, verbo, olha nós no português de novo, palavra. E ela pode ser também não verbal. É aquela que utiliza outros métodos de comunicação, que não são as palavras. Dentre elas estão a linguagem de sinais, as placas de sinais de trânsito, a linguagem corporal, uma figura, uma expressão facial, um gesto. A linguagem não verbal é aquela que não utiliza verbos, não utiliza palavra.
não utiliza texto escrito. Na parte das imagens, o mais comum são os pictogramas. Pictogramas são essas imagens que a gente tem aí, né? Por exemplo, essa imagem com cigarrinho e esse bicho vermelho cortando ela aí. Eu preciso botar uma legenda embaixo para entender que é proibido, não, que é proibido fumar? Não, ela não tem texto algum. Então ela é uma linguagem não verbal, mas ela passa a informação. Essa com a seta para cima, outra seta para baixo, significa o quê? Subir para o céu, descer para o inferno? Não. Todo mundo sabe. É mão dupla. Se eu estou dirigindo ali minha HB20 aí, com meu barões da pisadinha pocando lá no sol, e eu sei que eu posso ir, eu posso voltar. Né? Então, assim, não precisa ter texto. A gente tem algumas pessoas sentadas em uma cadeira aí, a gente consegue entender o que elas estão sentindo simplesmente pelo modo como elas estão sentadas, sem precisar falar nada. Isso é a linguagem não verbal. Dança utiliza muito, a mímica utiliza muito. Então, assim, linguagem não verbal é toda linguagem que não é falada, mas também não precisa de texto para que nós possamos entender. Nós vimos aqui todo o conceito de linguagem, tá bom? Dentro da arte em si. Se você não entendeu essa aula, volta lá para o início, assiste de novo, tá bom? Se você assistiu de novo e não entendeu, comunique-se comigo, usemos a nossa linguagem, a nossa capacidade de comunicação, mande-me uma mensagem, eu vou ter o maior prazer em te ajudar, em tirar a sua dúvida, tá bom? Qualquer coisa, avisa, tamo junto e até a próxima.